Muito bem. Olá a todos, né? Vamos dar então sequência ao nosso curso de sistemas de controle. Hoje a gente vai trabalhar o uso do Scilab para a solução de problemas relacionados à análise no domínio do tempo. Na verdade, o Scilab vai ser o nosso principal foco, né, de hoje. Entretanto, é sempre importante dar algum direcionamento para as ferramentas que a gente vai apresentar, né? Não simplesmente apresentar uma ferramenta, senão pode ficar uma ideia um pouco vaga, né, e acaba não assimilando bem o conteúdo. A gente vai sempre então trabalhar nessa dinâmica. Apresentar um problema e aí sim a ferramenta que a gente tem para estar fazendo isso, né? Então hoje a gente vai fazer então análise de sistemas do domínio do tempo. Nosso conteúdo vai estar dividido numa introdução, onde vai ser apresentados os objetivos. A gente vai também falar da resolução de equações diferenciais utilizando o Scilab. Para isso a gente vai fazer de duas formas. Uma é implementando um método numérico do zero, né, um método numérico nosso, utilizando um laço for, e a outra é usando uma função pronta do Scilab. Depois a gente vai para a resposta de sistemas de primeira e segunda ordem. Aqui a gente já está falando de funções de transferência. Além de funções de transferência, a gente vai ver como que você representa modelos em espaço de estado e como que você faz a conversão, também usando o Scilab, de função de transferência para espaço de estado e de espaço de estado para função de transferência. Uma breve introdução, né, onde a gente vai deixar identificado qual é o objetivo dessa aula. O objetivo é apresentar um material, o objetivo desse material é apresentar uma ferramenta computacional para o estudo e análise de sistemas dinâmicos no domínio do tempo e no domínio da frequência. No domínio do tempo é por equações diferenciais e no domínio da frequência por função de transferência. Bom, o que é o Scilab, né? O Scilab é uma ferramenta de computação numérica gratuita que fornece funções e toolbox para diversas áreas da engenharia. Então a gente vai fazer uso do toolbox voltado para sistemas de controle. Tem toolbox para sistemas de potência. Tem toolbox para circuitos elétricos. Tá? Tem todo um toolbox para isso. Processamento de imagem, aprendizado de máquina. Sempre tal qual o MATLAB, né, o Scilab sozinho ele não tem tanta utilidade. O que é útil, né, no Scilab são as ferramentas aí que ele tem para a gente poder estar trabalhando, né, os nossos toolboxes. Aqui está o link onde você pode baixar o Scilab, né, bem tranquilo, só scilab.org ou joga no Google e é bem fácil encontrar. Bom, por que a gente vai usar o Scilab e não um outro software numérico, né, um outro software de simulação mais usual, como o próprio MATLAB? O motivo principal para isso, né, é que como a gente está em atividades remotas, atividades aí à distância, não presenciais na universidade, não é uma tarefa simples você obter um software licenciado, né, para estar executando essas simulações. Acredito que ninguém tenha uma licença no MATLAB em casa, mesmo aquela licença para estudante que você precisa comprar, ela é extremamente cara. Então, o Scilab é uma alternativa gratuita e muito robusta. Ele não é um software simples, ele tem muita ferramenta, pode substituir tranquilamente o MATLAB para nível de graduação, né? Então ele é uma alternativa, uma ferramenta gratuita para ser alternativa frente a programas pagos como o MATLAB. Existem outras ferramentas gratuitas? Existem, né? Você pode usar o Python, você pode usar, eu não vou ver, se lembrar se é grátis agora, o Octavia. O Python também tem uma ferramenta para sistemas de controle, onde você pode fazer resposta ao degrau, função de transferência, você pode resolver o EDO, você pode fazer todas essas atividades que a gente vai estar fazendo com o Scilab
no Python. Só que eu vou optar pelo Scilab por ser uma ferramenta, além de poder substituir tranquilamente o MATLAB, ele tem uma grande similaridade com o MATLAB. Os dois são muito parecidos, né? A ideia que vocês trabalham, até os comandos são bem parecidos, tá? Simulações numéricas, né? O que a gente quer dizer com simulações numéricas? Por que a gente usa simulações numéricas, né, nas cadeiras de sistemas de controle ou em outras cadeiras aqui do curso de engenharia? Simulações numéricas fornecem soluções para obter respostas de sistemas complexos. Às vezes, uma solução analítica não é algo trivial de se encontrar quando o teu sistema é muito complexo. Então, a gente usa soluções numéricas que pode ser implementada computacionalmente. Ou ainda, né, caso talvez o nosso maior objetivo seja esse, é auxiliar no entendimento de conceitos teóricos. Então, o aluno tem um pouco de dificuldade de enxergar qual que é o efeito do fator de amortecimento numa resposta integral de um sistema de segunda ordem. Então, ele pode estar fazendo uma simulação numérica, variar esse parâmetro de amortecimento e verificar como que está se comportando a resposta. Então, tem uma ultrapassagem grande, agora vai ter uma ultrapassagem um pouco menor. O erro de estado estacionário está subindo ou está diminuindo, enfim. Ele pode confrontar os cálculos que ele está fazendo, teoricamente, com uma simulação numérica e aí provar que aquilo que ele calculou, que aquilo que ele está tentando entender, de fato é válido. Beleza? Para trabalhar então com o Scilab, começar a entender um pouco a estrutura dele, a gente vai resolver um problema prático aí. Problema prático, um problema aplicado, né? O prático pode ter várias conotações, então é um problema fazer uma resolução, resolver um problema aplicado, né? Onde a gente quer obter a solução numérica da equação diferencial que descreve esse sistema massa-mola-amortecedor apresentado nessa figura. Isso aqui pode ser um exemplo, um modelo da suspensão do automóvel de maneira simplificada, né? Então aqui a gente tem a nossa massa, nossa constante K, que é a constante da mola, e a constante C, que é a constante do amortecedor. A massa M é aplicada uma força F de T, e nosso objetivo é obter o deslocamento x de T dessa massa. Fazendo um paralelo com a suspensão do carro, né? O carro passa num buraco, vai ter uma força agindo. Quanto trabalha essa suspensão? Quanto que essa suspensão se desloca? Tá? Então, para obter o modelo desse sistema, você pode fazer uso das leis de Newton, né? Somatório de forças igual a zero. Então, a gente tem, fazendo o diagraminha do corpo livre, né? Para um lado, você tem a força F de T. Do outro lado, né, puxando contra, né, você tem a força da mola, você tem a força da massa, vou colocar MA para não confundir, e você tem, né, a força daquele amortecedor C, certo? Faz a equação de movimento, né, e isola o termo de maior ordem da derivada. Vou colocar rapidinho essa equação que é simples, né? Você teria massa vezes derivada segunda da posição mais amortecedor derivada aqui não, né? Amortecedor derivada primeira da posição mais a K vezes a constante da mola, né? A famosa lei de Hooke, vezes a força F de T. Você vai ter então a tua força, a tua equação que descreve o sistema. Isola o termo de maior derivada e a gente vai obter essa expressão aqui abaixo, tá? Aquela expressão que a gente obteve, ela é uma expressão de segunda ordem. Então, o que a gente precisa fazer para simplificar a nossa resolução numérica, ao invés de trabalhar com uma equação diferencial de segunda ordem, a gente trabalhar com duas equações diferenciais de primeira ordem arranjadas numa forma de sistemas de equações diferenciais. Poderia estar trabalhando no sistema de segunda ordem? Poderia, mas a solução ela ficaria um pouco mais chatinha de se fazer. Chatinha não seria nem a palavra, ficaria... você precisaria de duas condições iniciais, você perderia um pouco da tua resolução numérica, enfim. Fazendo dessa forma, a gente tem uma resposta mais exata do nosso método numérico. Para isso, a gente faz o quê? A gente pega aquela igualdade em que a derivada da velocidade em função do tempo, ou melhor, o contrário, né? Que
a derivada do deslocamento em função do tempo me dá velocidade. Então, no primeiro termo, onde eu tinha a derivada segunda do deslocamento, eu vou ter a derivada primeira da velocidade. No termo que é a força do amortecedor dividido pela massa, eu tinha a derivada primeira do deslocamento, eu passo a ter a velocidade. Na parte da mola, né, eu tinha constante da mola vezes o deslocamento, continua com K vezes x de t e o termo da força da massa. E a outra equação diferencial que eu tenho é a relação entre velocidade, que é o meu v de t, e o meu deslocamento, que vai ser o meu x de t. Ok? Agora a gente vai então fazer a solução numérica desse sistema. Antes de implementar de fato a solução numérica, a gente vai ver como que eu posso estar resolvendo uma equação diferencial numericamente. Um método mais simples seria um método então de primeira ordem, o Euler, né? Tem outras formas de a gente chamar essa resolução que a gente vai fazer aqui. Lembrando que essa é a solução mais simples, né? Onde você pode obter soluções melhores, que vão te retornar um resultado mais preciso comparando com a solução analítica, ficaria para a disciplina de cálculo numérico. Isso aqui é visto tudo lá em cálculo numérico. Acredito que muitos já tenham visto essas soluções. Então, para exemplificar, vamos partir do princípio que a gente tem uma equação diferencial derivada de uma função no tempo. É um p, pode variar com o tempo ou não, né? Então p vezes f de t mais um q de t. Okay? Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é solucionar essa equação diferencial. Então vamos partir do seguinte princípio. A gente conhece o nosso ponto f1 de t. Tá? A gente sempre precisa, ou a gente conhece o f1, ou a gente conhece o valor no ponto zero. Mas a gente precisa ter um ponto de partida para calcular essa nossa equação diferencial. Você pode até associar isso com as condições iniciais do teu sistema ou da tua equação diferencial. Aqui a gente está partindo do ponto aleatório, né? Geralmente isso aqui é dado quando t é igual a zero. Mas você precisa saber um ponto anterior para calcular o próximo. Então o ponto f1 a gente conhece o valor dele, é o nosso valor atual. A gente não conhece o f2, que seria um outro ponto da nossa função. A gente não sabe qual é o valor da função f de t no n igual a 2. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a derivada da função da nossa f de t no ponto f1. Então se a gente pegar do ponto f1 para o ponto f2, traça uma reta, a tangente desse ângulo alfa, né, lembra da definição de cálculo? Tangente de alfa é a minha derivada. Tá? Como que eu calculo a tangente de alfa? É essa altura, que vale f2 menos f1, dividido por um delta t. Né? Quanto tempo passa do ponto 1 para o ponto 2. Então eu vou aproximar a minha derivada por f2 menos f1 dividido por ΔT. Isso também vocês já devem ter visto lá nas cadeiras de cálculo, o que significa isso, o que é essa derivada. E aí vocês até partem num exemplo parecido com esse e fazem o limite de t tendendo a zero para ter a sua derivada algébrica, né, sua derivada propriamente dito. Né? Então, se a gente está aproximando a nossa derivada por essa expressão algébrica, então eu vou substituir. Substituo a derivada por f2 menos f1 mais ΔT. Como eu agora estou calculando no ponto 1, né? Aqui eu coloquei até o subscrito n, então partindo do n igual a 1, eu vou calcular no ponto o meu P1, a minha função f de 1, que eu já sei o valor, e o meu Q também na posição 1. Montei essa equação. Então, o que eu conheço? Eu conheço o Q, é um dado do problema. Eu conheço o P, também é outro dado do problema. Eu conheço o meu f de 1, que é a minha condição atual. Também conheço o f de 1, que é a minha condição atual.
O ΔT você define na hora de fazer a simulação. Então o ΔT eu também não conheço. A única informação que eu não tenho é o meu F2. Então a gente vai isolar o F2 nessa expressão e escrever uma forma recursiva. Eu vou escrever aqui em cima. Então F na posição 2 é igual ao nosso P na posição 1, né, que é o ponto anterior, vezes o meu F na posição 1, que é o que eu conheço, mais o meu Q também da posição 1. Para isolar o F2 nessa expressão, meu ΔT ele vem multiplicando, mais o meu F de 1. Então, montei uma forma recursiva. Quanto menor o ΔT, mais exata essa minha solução fica. Quanto menor o ΔT, mais pontos eu tenho, mais exata ela fica, porém, né, ela tem um custo computacional maior. O tempo de simulação aumenta consideravelmente se você faz esse teu ΔT tender a zero, né, dando sequência. Né? Então, você calculou o F2. Sabendo o F2, eu poderia colocar o meu F3 aqui, né, o meu F na posição 3, e repito o mesmo processo. Traço uma reta daqui para cá. Então aqui vai fazer um ângulo alfa, aqui eu vou ter um ΔF e aqui eu vou ter um ΔT também. E calculo o meu F na posição 3, né? Só que agora o meu ponto anterior é o P2, F2 e assim por diante. Então, depois calculado 3, eu calculo 4. Depois eu calculo 5 e assim por diante. Então a gente consegue uma forma recursiva e coloca isso dentro de um laço for. Então é o laço for que vai fazer esse cálculo para a gente. Então, para você calcular por um período de tempo muito curto, então vamos colocar que eu estou fazendo todos esses pontinhos no vermelho, veja que o meu ΔT é pequeno. Se você coloca pontos mais espaçados, deixa eu até fazer em azul, né? Eu calculo esse ponto, depois calculo esse ponto, depois calculo esse ponto. Então, ΔT bem maior. Então, a precisão que você vai obter com um intervalo de tempo pequeno vai ser bem maior, né? Porém, né, a quantidade de pontos a mais que você precisa fazer deixa a tua simulação mais lenta. Então, toda a ideia é escrever uma forma recursiva para calcular essa derivada. A gente vai, então, aplicar essa ideia na nossa equação diferencial que descreve o meu sistema massa-mola. Então, eu coloquei o subíndice n para indicar que, com base no valor do n, que é o valor atual, eu vou calcular o meu n mais 1, ok? Mesma coisa para o x do x de n mais 1. É o valor que eu não conheço e eu vou calcular com base no x de n que eu conheço. Então agora a gente vai isolar o v de n mais 1 nessa expressão da velocidade e o x de n mais 1 na expressão do deslocamento. O que a gente vai obter é esse sistema de equação. Então, ΔT multiplicou e eu somei com v de n. Aqui eu estou multiplicando ΔT, estou somando com xn. Então, agora que eu tenho esse v de n mais 1, eu consigo facilmente colocar isso no laço for, né? For n igual a 1 até quantos pontos você vai calcular. Eu dou um end, batata, está feita a minha simulação, bem tranquilo. A gente vai fazer então uma simulação numérica com o Scilab para a resposta ao degrau utilizando os seguintes parâmetros. Massa de 4 kg, amortecedor 2 Nm por metro, constante da mola 4 Nm por metro. A gente vai comparar o resultado dessa simulação numérica do Scilab com uma solução analítica dessa equação diferencial da resposta ao degrau, né? Você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer a função de transferência, né, o g de s, calcula a saída, aplica o degrau, ou seja, 1 sobre s vezes g de s, depois faz a transformada inversa e obtém, né, o teu x de t. Ou você pode usar uma daquelas formas analíticas ali que vocês viram na disciplina de equações diferenciais, EDO, eu acho que é o nome da cadeira, né? Aqui está a simulação do Scilab, né? É o nosso, ele chama
notes, o arquivo que você escreve, o teu arquivo de texto com essas instruções para estar resolvendo. O que a gente vai fazer é escrever esse nas janelas aqui do Scilab e mostrar mais ou menos o que é cada coisa, né? Eu não vou ficar explicando em detalhes como que declara variável, como que faz um for, que eu acredito que nessa altura do campeonato todo mundo já deve ter uma noção disso, já fizeram introdução à computação, trabalharam até um pouco ali com o MATLAB. A ideia aqui é basicamente a mesma, a gente faz A igual a 2 para declarar uma variável, você pode calcular o cosseno desse A, aqui no nosso console, né? Na esquerda é o diretório que você vai estar salvando os arquivos, ou que você, se você quiser fazer a importação no arquivo, ele tem que estar no mesmo diretório que você salvou a tua simulação. Navegador de variáveis mostra as variáveis atuais, então eu digitei o A igual a 2, ele apareceu, eu pedi para ele calcular o cosseno, ele salva na variável ANS, que seria answer, resposta em inglês, né? Que tipo de variável é? Local. Alguns comandos são similares ao MATLAB. CLC, limpa a tela. Se você quiser limpar todas as variáveis que você declarou, clear e o enter ele limpa tudo. Okay? Para estar então escrevendo a nossa simulação, a gente vai utilizar o SciNotes. Aqui no canto superior esquerdo tem o desenho de um caderninho com lápis. Então a gente vai abrir o SciNotes, tá? Ele já tinha um arquivo salvo, até o mesmo que a gente vai estar fazendo agora, né? Então a gente vai criar um novo arquivo de simulação. Eu vou dar um CLC para limpar a tela, assim qualquer mensagem de erro que aparecer ali no nosso console do Scilab, a gente vai saber que é referente a essa simulação e não a alguma outra. Um clear para ele apagar todas as variáveis, tá? Então tudo que aparecer ali no navegador de variáveis vai ser devido à simulação que a gente está fazendo. Então a gente agora vai entrar com os dados do nosso sistema. A minha massa é 4 quilos, o C 2 Newton por metro e o K 4 Newton por metro. dt é o passo de cálculo que a gente vai estar utilizando. Então eu vou usar 0.5 como passo de cálculo. Agora eu vou entrar com a criação dos vetores. Então, é importante que antes de você fazer a simulação dentro do laço for, você iniciar um vetor, pode ser um vetor só com zeros, né? Para o espaço de memória daquela variável já ficar alocada, né? E aí você só vai trocando pontualmente, né, a posição do vetor que você está calculando. Senão ele vai criar uma variável de tamanho 1. No próximo laço, ele vai apagar aquela variável de tamanho 1 para criar uma de tamanho 2. Então isso consome um tempo de simulação aí muito, muito grande. Vamos criar o vetor de tempo, né? Tempo igual a 0, 2 pontos dt, 2 pontos 25. Eu sei que 25 segundos para esses parâmetros aí que a gente tem é um tempo suficiente para pegar o transitório e o regime permanente. E esse comando que a gente deu é o seguinte, né? T vá de 0 até 25 com o passo dt. Então, se o nosso passo dt, que é o ΔT que a gente mostrou naquele gráfico, é de 0.5, então ele vai contar 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 até chegar no 25. Se você diminuir esse passo, né, esse dt, ele já vai trocar aqui embaixo para o novo valor que você atualizar. Você pode botar 0,1 aqui nesse valor, que aqui no dt ele já vai pegar automático isso. Vamos criar então o x, que é o nosso vetor de deslocamento. Então ele vai ter uma coluna e uma linha, desculpe, e quantas colunas que ele precisa? Ele precisa ser do mesmo comprimento do meu t. Então eu vou usar o comprimento, o comando, né, que pega o comprimento do meu vetor t. É a tradução literal
de comprimento em inglês, né? Então, se o meu t tiver um comprimento 25, o meu x também vai ter um comprimento 25. O ponto e vírgula que eu estou colocando depois de cada entrada que eu dou no sistema, não é porque ele dá erro de sintaxe, né? Só para que ele calcule e não mostre aqui no console, aqui nesse console, no console do Scilab, o que ele acabou de calcular. Então, isso também é uma forma da gente ganhar tempo. Porque se eu coloco m igual a 4 e mando simular, ele vai colocar m igual a 4, vai escrever na tela m igual a 4 para depois voltar e calcular o resto. E para vetor isso fica bem pior, porque ele vai exibir ponto a ponto do teu vetor. O v, que é a velocidade, zeros, 1, comprimento do t. Eu vou criar um vetor de força. Como a nossa força é um degrau unitário, eu posso criar um vetor apenas com uns, né? Então, ones, 1, comprimento do t. Em vez de usar apenas 1 na equação diferencial, eu vou deixar como função, porque se de repente você quiser trocar para outro tipo de função, vai ficar mais fácil, porque daí o teu laço continua funcionando. O que eu preciso ainda para solucionar? Condições iniciais. Condições iniciais do meu sistema. x1 igual a 0. v1 também igual a 0. Então, quando t for igual a 0, é a posição 1 do meu vetor tempo. Então, eu tenho que também colocar o x, que é equivalente na mesma posição do t igual a 0, né, como 0. No caso, a primeira posição do vetor, no Scilab, é 1. No MATLAB também a primeira posição do vetor é 1. Linguagem C, a posição do vetor, o primeiro ponto do vetor é 0. Né? Então, eu tenho essa diferença que vai de programa para programa. Né? O segundo ponto do vetor lá em C é o vetor 1. Então, ele conta 0, 1, 2, 3. O Scilab e também o MATLAB, eles contam 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, essas condições iniciais são necessárias para a gente poder, então, estar resolvendo o nosso sistema. Então, ele vai partir do repouso. Vou criar, então, o laço for para fazer esse cálculo. Para k igual a 2, né, vamos fazer um pouquinho diferente aquela sintaxe, né? Então, a posição 1 eu já conheço o valor, então eu vou começar a calcular com a posição 2. Quantas vezes eu preciso calcular isso? O comprimento do t. V de k, o v na posição 2, é igual, vou abrir parêntese, menos c dividido por m, vezes a velocidade anterior. Então, seria o v de k menos 1. Velocidade anterior ao do ponto anterior. Se começa em K2, ele vai começar então com o meu V de 1, ou seja, minha condição inicial nula. Menos K dividido por M vezes X, K menos 1, que é o valor que eu não conheço. Mais a força também na posição K menos 1, dividido pela massa M, fecha parêntese, vezes dt, que seria o meu ΔT, mais a velocidade na posição anterior. Ponto e vírgula para não ficar mostrando na tela sempre. X de k é o nosso v de k menos 1 vezes dt mais x de k menos 1. Está montada a nossa simulação. A gente vai executar. Salvar e executar, na primeira vez ele vai pedir para salvar. Então, vou colocar o nome aqui, simulação hoje. E dá, então. Eu não. Veja que eu só mandei ele calcular e não pedi para ele exibir nenhum gráfico, né? Vamos voltar aqui no Scilab para ver se deu algum erro. Ele deu um erro aqui, ó. Aquilo que eu comentei, né? Sempre que aparecia alguma mensagem de erro, devido ao que eu acabei de simular, né? Claro que esse erro foi proposital, né? Por que o erro foi proposital? Eu não estou trabalhando com a variável n, eu estou trabalhando com a variável k. Então, como eu fiz com
com N no slide e agora eu estou fazendo com K. Acabei me confundindo aqui, né? Então, vamos só conferir se está tudo certo. Beleza, vamos executar novamente. Aqui em cima eu tenho executar e salvar. Então a gente sempre vai executar e salvar porque ele vai pedir para salvar, certo? Não deu nenhuma mensagem de erro. Então aqui na minha direita todas as variáveis, né? Na menu de variáveis, vamos ver se funcionou, né? Eu preciso plotar o gráfico disso. Então para poder exibir o resultado, a gente precisa dar o plot t,x, que é a minha variável. Ele não deu um valor esperado, né? A gente esperaria alguma coisa com overshoot, entraria em regime no valor, mas não deu o valor que a gente queria. Por que isso aconteceu? Porque o meu dt ele está muito grande. Eu posso diminuir ele, por exemplo, para 0,1. E aí ainda, né, para que sempre que eu executar a simulação ele plote o gráfico do sistema, eu vou dar um plot t,x aqui na última linha, também o ponto e vírgula. A gente vai então executar essa simulação. Então já vi aqui. Deu próximo do que a gente esperava, né? O valor em regime 0,25. A gente estava esperando algo parecido com isso. Então veja que um dt muito grande, a simulação acaba não convergindo, né? 0,5 ela não convergiu. Se você diminuir ainda mais esse teu ΔT, 0,001, acho que ele demora para exibir a simulação, né? Mas ele já está com ela pronta aqui. Eu que não fechei a janela. Então vamos lá de novo. Ó, apareceu. Mas, né, demorou um pouco mais para resolver. Para a gente comparar as duas situações, tá? Vamos colocar aqui, voltar para a condição inicial 0,5 e vamos executar esse gráfico. Só que a gente não vai fechar, tá? A gente vai modificar um pouco esse código. Vamos colocar agora, entre aspas simples, vermelho e vamos executar de novo. O que acontece? O Scilab, ele não, diferente do MATLAB, ele não fecha. Opa. Vamos voltar então. Diferente do MATLAB, ele não sobrescreve o gráfico, né? A gente fecha, aí sim ele vai sobrescrever. Então, para 0,5, ele deu algo parecido com uma senoide. Então, agora eu vou colocar 0,1 e vou tirar esse red para ele plotar em azul, que é o padrão dele. Então, ficou ali, né? Ó, dá para ver bem a diferença. Vou diminuir ainda mais. Agora eu vou plotar preto, né? Vamos colocar em preto. Em preto estou diminuindo ainda mais o ΔT. Então tá aqui os dois gráficos, né? Aqui é o dt de 0,5, ele não convergiu. Em azul, 0,1, veja que ele converge, mas ele tem um erro aqui nas ultrapassagens, né? Tá com uma oscilação um pouquinho maior. 0,001 ele está se aproximando. Para a gente saber, né, se tá quão certa a simulação teria que ter a forma analítica. Mas é só para reforçar, né, sempre que a gente faz uma solução numérica, tem um pequeno erro ali já característico desse tipo de simulação. O quanto que você admite o erro, aí vai depender de caso a caso, né? Se você quer uma simulação mais exata, ou se você não quer. Mas, de novo, né, essa parte de erro lá em cálculo numérico, isso aí é discutido, beleza? Agora a gente vai então só refazer esse exercício utilizando uma função pronta do Scilab. Retornando então aqui ao nosso slide, né? Aqui está o mesmo código que a gente colocou ali no Scilab, né? Coloquei aqui dois comandos extras aqui nas duas últimas linhas, que é o xlabel e o ylabel, para você poder colocar etiquetas no teu eixo X. Então aqui vai aparecer tempo em segundos e aqui vai aparecer deslocamento em metros. Ok? Várias configurações podem ser feitas nesse plot.
A gente mostrou a cor da linha, agora o label você pode trocar o estilo da linha, espessura e assim por diante. Aqui está o gráfico, então, só numa outra janela, só para a gente discutir novamente essa questão do tempo de simulação, né? Então, tempo de simulação 0,5, o sistema não convergiu. Tempo de simulação 0,1, a gente está ali em vermelho, a gente teve um sistema converge, né? A resposta, nossa simulação converge em comparação com a nossa linha preta, que é a nossa solução analítica. Então, ele tem alguns erros nessa região, né? Pequenos overshoots a mais. Para a gente fazer as duas se aproximarem cada vez mais, você pode fazer o teu ΔT 0,0001. Vai estourar a memória do computador, inclusive, né? Ou você vai sair, tomar um café, tomar um banho, quando voltar ele ainda vai estar simulando, caso ele comporte tudo isso. Ok? O que a gente vai fazer então agora é resolver esse mesmo problema, só que ao invés de fazer com o laço for, a gente vai usar o comando ODE do Scilab, que é um comando que resolve equações diferenciais de primeira ordem. A sintaxe dele é a seguinte: a gente entra com um y0, que são as condições iniciais, um t0, que é um tempo inicial, então você pode calcular de 5 a 10, né? Depende do problema. O vetor t, que é o vetor de tempo, e o f, que é os coeficientes, que é a nossa equação diferencial propriamente dito. Para a gente poder então usar o sistema de segunda ordem, vamos voltar agora no nosso código, é necessário você criar uma função no Scilab para que ele possa então poder fazer essa simulação de sistema de segunda ordem. Então a gente vai criar uma função, a gente vai chamar dydt igual a ft, y. Dentro dessa função você entra aqui com os parâmetros, né, m, c, k. Aqui eu coloquei f0 igual a 1, que seria a nossa força. E você entra com os seus parâmetros da função de transferência. Se a gente colocar na forma matricial, né, a gente teria uma derivada da seguinte forma. A gente teria velocidade e teria deslocamento. Termo derivado. Se a gente dizer que essa matriz derivada é o nosso y, tá? Então o nosso derivado dy, eu coloquei dy dt, chamei de dy dt derivada 1, é a nossa velocidade. E o nosso dy dt da posição 2 é o nosso deslocamento. Então nessa primeira linha tem a equação da velocidade e aqui do deslocamento. Da mesma forma que se a gente escrever um vetor y, né, dessa vez o vetor y vai conter não a derivada, sim a velocidade e o deslocamento. Então y1 é velocidade, y2 deslocamento. Então a gente tem na primeira linha dy dt1, que seria a derivada primeira, ou seja, a velocidade, a constante da velocidade, vezes o nosso y1, que é a constante do amortecedor dividido pela mola, vezes a velocidade, ou seja, vezes y1. Menos k sobre m vezes deslocamento, então vezes y2, mais a nossa força aplicada F0 por m. Você vai fazer a mesma coisa para a equação do deslocamento. Vamos só fazer de novo essa equação do y dt, como é que a gente tinha ela na forma de equação diferencial, não naquela forma recursiva, na forma de equação diferencial mesmo, né? Como é que a gente tinha escrito isso? A gente tinha escrito que a derivada da velocidade ela valia menos c sobre m vezes o y de t, que é a nossa velocidade, menos k por m, que é o nosso deslocamento,
colocar aqui o x de t, né, vezes o deslocamento, mais força dividido pela massa, né? Então, o dy dt é o nosso dy dt da posição 1. O nossa velocidade aqui, eu chamei de y, é o nosso y1. O deslocamento é o y2. Então a gente constrói essa equação. Já para o deslocamento, dy dt2, que seria a derivada do deslocamento, né? Era a derivada do deslocamento. Era quem? Era a velocidade. Opa, pode ser assim, velocidade t. Então a derivada do deslocamento é velocidade, ou seja, é o y1. End function para terminar a função. Então agora a gente precisa entrar com as condições iniciais do sistema. Então as condições iniciais são dadas pelo y0, né? Sempre lembrando a forma matricial, 0, 0. O tempo, né? Quanto tempo você quer calcular? Então você quer que vá de 0 a 25 segundos com passo de 0,01. Aqui você também tem que dizer quem é o ΔT para ele poder calcular. E aí é só usar, então, a sintaxe, né? Já que aqui a minha função chama f, aqui eu estou chamando de f também. Então, y0, condição inicial, t, que é o tempo, t0, 0, y, e ele calcula para a gente essa equação diferencial. O que é interessante que se você está interessado em saber apenas o deslocamento num tempo específico, né? Então, meu deslocamento é aquela curva amortecida. Então, ele sobe, oscila e vai a zero. Mas eu estou interessado nesse deslocamento aqui, né? Nesse deslocamento quando t igual a 10 segundos. Então, no lugar do t, tudo aquele vetor, você vai lá e coloca 10. Ele calcula e te retorna como resultado no y apenas y igual a 10, porque é aquilo que você queria saber. Né? Se você entrar com o vetor igual a gente fez aqui, ele vai, né, calcular para todo esse vetor. Finalmente, o comando plot. Então, dependendo da equação diferencial que você tenha, é só repetir tudo que está daqui para baixo e alterar, né, no código o que tem aqui dentro da função. Se você tiver sistema de terceira ordem, aí você vai ter dy1, dy2, dy3, y1, y2, y3. Então, tentar quebrar sempre um sistema de ordem superior em sistemas de equações de primeira ordem para poder resolver esse problema. Então, essa é a forma que a gente tem para fazer equação diferencial no Scilab usando o comando pronto, que é o comando ODE. Esse comando ODE, né, lembrar que ele tem outras opções. Se você quiser usar um Ruge, eu não sei escrever Rujicuta, vou escrever como que me veio na memória, Rujicuta de quarta ordem, que é uma técnica numérica clássica, você pode entrar com uma configuração diferente desse ODE, né? Aí vai de estudar a fundo o que você está querendo fazer, né? Ou conhecer um pouco melhor a ferramenta ODE, né? Por enquanto, saber que existe essa ferramenta para a gente resolver equações diferenciais. Resolver o por Euler é muito simples, mas ele não dá um resultado aí satisfatório. Então, na sequência, no próximo vídeo, a gente vai ver resposta de sistemas de segunda ordem, né? Como que eu entro com esses sistemas de segunda ordem no meu Scilab.